do paciente é aquecido a mais de 100 graus Celsius. Foi através de um vídeo na internet que André Tal teve contato com o trabalho do Dr. Mark e o convidou para uma entrevista em um programa comandado por ele na Record. André propôs uma reportagem onde ele seria, ao mesmo tempo, repórter e paciente. Foi a primeira vez que eu ouvi de alguém que tem esperança, porque sempre me perguntaram se eu aceitei a doença. E eu nunca aceitei a doença. Eu sou indignado, fiquei indignado, estou indignado, eu sou indignado com a doença. Então, desde que eu recebi o diagnóstico, onde existe 0,05% de chance de eu melhorar alguma coisa, eu vou atrás. Antes de iniciar o tratamento na máquina, André foi submetido a uma série de testes, inclusive de olfato. Após a avaliação, ele é conectado a sensores e indutores que são responsáveis por causar o choque térmico. Durante o processo, os 5 principais sintomas do corpo são ativados e tudo é monitorado pelo médico e sua equipe. São cerca de 2 horas no túnel a mais de 100 graus e, apesar de não ter efeitos colaterais, o tratamento causa desconforto e ansiedade no paciente. Para mim, foi muito mais intenso do que eu imaginava. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Já nas primeiras horas após passar pelo túnel, André se surpreendeu com pequenas regressões dos sintomas. A coordenação motora fina ainda não pôde ser recuperada. Talvez André precise passar por novas sessões. Mas a primeira experiência já o permitiu correr na esteira, fazer uma caminhada na praia e realizar movimentos regulares. Os cheiros que há mais de 10 anos André não sentia, aos poucos também voltaram. E a expectativa é que os avanços continuem. Onde tiver essa esperança, onde tiver uma ideia, uma inovação, eu vou atrás, eu vou buscar e vou vencer. Sensacional, né? Claro que ele vai vencer. Dr. Mark Abreu está com a gente. Que honra tê-lo aqui. Que prazer recebê-lo. Muito obrigada. Bom dia para o senhor. Bom dia, Márcia, bom dia a todos aí. Dr. Mark, então quer dizer que literalmente existe luz no fim do túnel para quem sofre com essas doenças cruéis. O senhor chama Parkinson, Alzheimer, o senhor mesmo chama essas doenças de doenças cruéis. E agora tem luz no fim do túnel? Sim, existe a luz no fim do túnel. Existe a possibilidade da restauração da função cerebral perdida nestas doenças cruéis, como Alzheimer, como Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, ataxia, Huntington's, esclerose múltipla, todas essas doenças que até hoje não havia uma forma de restaurar o que foi perdido, né? A função cerebral, hoje nós fazemos de uma forma bastante consistente. Não há garantia, mas existem resultados consistentes de centenas e centenas já de pacientes tratados. A gente mostrou aí, eu sei que o senhor acompanhou a reportagem, a fala do André Tal. O senhor mandou para a gente também alguns depoimentos e algumas imagens de outros pacientes. Eu vou convidar o nosso telespectador para ver as imagens da moça, a senhora que está em tratamento e que não conseguia nem falar e agora canta. Produção, por gentileza, vamos colocar na tela essas imagens que o Dr. Mark mandou para a gente. Dr. Mark, fala um pouquinho dessa paciente. Então, esta paciente, uma pessoa maravilhosa, Marlene, mas é uma outra doença cruel, porque ela não consegue falar, ela não consegue nem segurar algo para ler, ela não consegue escrever, portanto, ela não consegue nem expressar quando ela tem dor. E a dor é contínua, é um paciente que acorda, ela fala, eu acordava todo dia para ser torturada, com movimentos, né, involuntários, dolorosos, que até na língua, e por isso que não se consegue falar. E depois do tratamento é chamada doença de Huntington, é uma doença neurodegenerativa como Alzheimer, como as outras doenças Parkinson's que estamos falando. Depois do tratamento, ela foi restabelecida, voltou a conseguir falar, voltou a poder ter essa coordenação de movimentos, ficou conosco nos Estados Unidos por aproximadamente 2 meses, fez 3 tratamentos, voltou também a ter a locomoção, andar, e essa paciente depois nos mandou um vídeo
depois de 2 meses já no Brasil, e ela que não conseguia nem falar, né? A voz, a língua, não havia coordenação devido a essa doença, nos mandou um vídeo que nos impressionou muito, e eu compartilhei, que foi ela cantando. E olha, por sinal, cantando muito bem. Nós temos o vídeo. Doutor Mark, nós temos o vídeo, o senhor mandou para a gente. Produção, por gentileza, vamos colocar na tela? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curada eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro... Nossa, doutor Mark, deve ser uma emoção para o senhor que está aí nos Estados Unidos. Gente, doutor Mark é paulista, mas está nos Estados Unidos há anos, mais de 20 anos o senhor está aí, né? Descobriu, ele estuda tudo isso há mais de 20 anos, mais de 25 anos, como ele diz, que os filhos não gostam quando ele fala mais de 25 anos, porque dizem para ele que ele fica parecendo velho. Tá velho ou nada. Se os meninos verem, tem 4, se os meninos verem, eles vão reclamar, viu? Vão mandar reclamação. O senhor tá velho nada, o senhor tá maravilhoso, experiente, para poder descobrir tudo isso. Foi ele que descobriu tudo isso. Está fazendo tanto bem a tanta gente. O senhor deve ficar muito emocionado quando vê esse tipo de resultado, né? Sim, eu criei a tecnologia, foram mais de 20 anos estudando, então não foi algo que aconteceu da noite para o dia, e é o recado que eu gosto de mandar para todos, tantos colegas que trabalham nessa luta, que eu falo, o que nós fazemos aqui é diminuir o sofrimento humano, mas é uma batalha. É um sacrifício. Foram 20 anos de testes, 20 anos de estudos para se conseguir atingir esse objetivo. Mas eu falo que se eu visse só uma paciente cantando como essa, que não conseguia nem falar, não conseguia andar, se eu trabalhasse 20 anos e para ter esse resultado de um dia receber uma pessoa totalmente capacitada, voltando a falar e cantar, seria já o suficiente para mim de falar valeu a pena 20 anos de esforço e de sacrifício. Nada vem sem sacrifício. E qualquer colega, eu encorajo sempre, estudem, procurem soluções, mas elas não vêm fáceis. Elas vêm com o resultado de muito esforço, muito sacrifício, muita dedicação, e é com tudo na vida, mas em particular na medicina, na biologia, na física, que são as minhas áreas de atuação. Doutor Mark, sorte a nossa que o senhor nunca desistiu. Agora, com certeza, quem está em casa nos acompanhando deve estar muito curioso para saber 2 coisas que eu estou aqui muito curiosa, com relação ao tratamento, para quem já, infelizmente, enfrenta esse tipo de doença, e já vou fazer a outra pergunta, com relação à prevenção. Quem não tem a doença, mas tem histórico familiar de doença, por exemplo, Alzheimer, já poderia fazer alguma coisa para evitar a doença através dessa técnica que o senhor descobriu? Esse realmente vai ser o futuro, né? É a prevenção. Eu, por exemplo, mesmo sou paciente para prevenir a doença, porque todos nós, cada dia que envelhecemos, nós temos uma diminuição da expressão da proteína de choque térmico no cérebro, né? O envelhecimento, o câncer e a neurodegeneração caminham juntos. Por quê? Porque há uma deficiência da expressão que acontece com a idade. Então, a prevenção é possível e fazemos sim, geralmente para familiares de pacientes que tratamos. E também médicos, eu tenho médicos americanos que vêm só para fazer a prevenção. Então, essa seria o melhor, o futuro, que é impossibilitar, eliminar o sofrimento. Uma vez que já existe a doença, então, nós temos condições de restaurar através da indução, de uma forma que a atividade cerebral que foi perdida seja restabelecida. O cérebro tem capacidade sozinho de se autorrestaurar. Precisamos só ativar estas atividades ao nível molecular para que haja a restauração, e aí, no caso,
as doenças são tratadas. Ou seja, o senhor entendeu a linguagem do cérebro, o senhor encontrou o caminho das pedras para falar com o cérebro, trocando em miúdos é isso? Exatamente. A gente só pode ter sucesso com o cérebro se entender a linguagem. E o cérebro é um órgão termodinâmico. Eu já tinha feito essa apresentação há um pouco tempo atrás. O próprio MIT, que é o Instituto de Engenharia de maior prestígio nos Estados Unidos, se não no mundo, corroborou com um trabalho científico falando o cérebro é um órgão termodinâmico, portanto, ele responde à linguagem termodinâmica, que é o quê? As alterações, variações de temperatura, oscilações de temperatura. Então, o preventivo também passa, o tratamento preventivo para quem ainda não tem a doença também passa pelo túnel. A pessoa também faz a mesma coisa que o André Tal fez. Com diferentes níveis. Então, o nível, imagine como se fosse uma jornada que nós vamos de São Paulo a Santa Catarina ou de Miami a Santa Catarina, né? A Florianópolis. São espaços diferentes, são viagens diferentes, o destino é o mesmo, seria a indução da proteína de choque térmico, mas ela vai estar mais distante, então ela vai demorar mais, ela vai exigir mais, vai exigir uma altitude maior para se chegar, né, uma viagem, por exemplo, intercontinental. É a mesma coisa com relação à indução de proteína de choque térmico. Ela tem diferentes receitas, né, diferentes planos de voo. Na verdade, são planos de voo muito semelhante a se pilotar um avião. Você decola, você atinge níveis de altitude e você pousa. Então, dependendo do destino, será, então, o tipo de indução. Doutor Mark, para a gente fechar, alguma expectativa para que esse tratamento seja feito aqui no Brasil? Olha, é sempre o meu sonho, né? E estamos trabalhando nesse sentido. Seria algo assim, um sonho realizado de poder fazer, e é um trabalho que está sendo feito, e temos assim vamos dizer assim, uma esperança muito grande de poder estar atendendo os meus queridos brasileiros, no meu querido Brasil, e quem sabe eu acabo até indo mais vezes aí visitar o nosso querido Brasil. Eu tratei já paciente de todos os estados brasileiros, com exceção do Acre e do Amapá. Meus queridos do Acre e do Amapá, estão faltando só vocês aqui para completar esse mapa lindo de poder ter ajudado as pessoas do meu querido Brasil, que era o meu sonho. Não sabia que eu ia ajudar dessa forma, mas eu queria ajudar. Então, quando houve a oportunidade, e agora ainda mais através da reportagem do André Tal, que, por sinal, todos os meus pacientes mandam um recado para ele. Aí ele posta, às vezes, lá no Instagram: obrigado por trazer esse raio de luz em tanta escuridão. Obrigado por ser a bússola que trouxe, né, para um destino de terminar o meu sofrimento. Então, o sonho começou. Tratar os meus queridos brasileiros e brasileiras. Que coisa boa. Se Deus quiser, tratar aí no nosso Brasil. Bom, do jeito que o senhor, graças a Deus, não desiste nunca, o senhor está aí há 25 anos para encontrar esse caminho desse tratamento, eu tenho certeza que o senhor não vai desistir de trazer esse tratamento para o Brasil. Eu lhe peço a gentileza de que, a hora que isso acontecer, o senhor avise aqui para a gente, vou fazer questão de trazê-lo de volta. O senhor já está convidado, doutor Mark, para voltar e para trazer para a gente a notícia boa de que esse tratamento já está disponível no Brasil. Já fica convidadíssimo para voltar aqui de novo quando puder, tá bom? Márcia, maior prazer estar aí sempre com vocês e ainda mais trazendo essa notícia, né, dessa grande vitória e da diminuição do sofrimento humano e agora a prevenção do sofrimento humano. Dessas doenças cruéis. Doutor Mark, sempre que fala, ontem a gente teve um bate-papo longo, vocês sabem que eu faço para entrevista, conversei com ele ontem bastante tempo e ele dizia, são doenças cruéis. E é verdade, são doenças cruéis e graças ao Senhor a gente pode dividir aqui que tem luz no fim do túnel. Doutor Mark Abreu, que honra tê-lo aqui com a gente hoje. Mais uma vez, muito obrigada pela entrevista.